Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Confesso, irmãos, que eu estou tanto nervoso. É um pouco natural, né? Semana eu passei uma semana desde o início, algumas coisas dando errado no serviço. Nervoso, né? Mas hoje estamos aqui e vamos continuar com o estudo de Timóteo, primeira carta de Timóteo. Peço, irmãos, que abrem suas Bíblias. Primeira carta de Timóteo. Todos acharam? Amém? A partir do verso 3 ao verso 11. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Semana passada, quarta-feira passada, nós vemos a introdução com o pastor Sérgio, né? E vou ter que pegar um pouquinho ainda do que ele falou. Começando aqui, a gente vai estudar verso a verso, começar com o verso 3. A primeira parte do verso aqui fala assim: quando estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso. Aqui, irmãos, Paulo, ele só para a gente se situar, né, que o pastor comentou até semana passada, que Paulo estava falando para Timóteo que ele ficasse ali em Éfeso, né, porque a igreja de Éfeso ali, naquele momento, ela tinha se tornado alvo de falsos mestres, como o apóstolo Paulo ele já tinha alertado lá em Atos dos Apóstolos. Vamos abrir lá em Atos 20, 29 e 30. Tem aqui na tela? Esse aqui é o alerta que Paulo fez sobre Éfeso. Eu sei que, depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo, ele estava escrevendo essa carta para Timóteo para preparar ali Timóteo para esse ataque que ele ia receber, que ele viria a receber desses falsos mestres, né? E eles eram ali, no caso, até inimigos do evangelho. Antes de Paulo deixar Éfeso ali, ele provavelmente já tinha dado início com esse confronto ali, com esses falsos mestres, né? Que ele até ali ele expulsou alguns ali, que era Emineu e Alexandre. A gente consegue ver isso lá no verso 20 de Timóteo, do capítulo 1. Só ler aqui para os irmãos verem. 1 Timóteo 1, 20. O próprio Paulo fala que dentre esses contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem.
Então vemos que o próprio Paulo já havia ali antes começado esse confronto com esses falsos mestres, né? E então ali ele vinha, no caso ali, pedindo para Timóteo ficar ali na igreja de Éfeso e completar aquilo que ele já tinha começado, né? E para que ele fez isso assim? O que ele pediu para que Timóteo fizesse? Continuando o verso aí, ele fala que Timóteo tinha que admoestar certas pessoas, né? No próprio em 1 Timóteo 3, aí continuando o verso que a gente está, o primeiro versículo que é o 3, né? Ele fala que Timóteo ia ter que admoestar certas pessoas. O que é admoestar? Admoestar é um termo que se refere a um comando militar, né? E esse comando militar ele exige que o subordinado obedeça às ordens de um superior, né? E então Timóteo tinha que fazer o quê? Admoestar certas pessoas. E quem que eram essas certas pessoas? Essas certas pessoas eram os falsos mestres, né? Eles podiam ser poucos ali talvez, mas exerciam uma forte influência ali entre o povo, esses falsos mestres. E por vários motivos, eles também eram apontados como sendo até presbíteros ali da igreja de Éfeso, né? Porque, como a gente viu, o próprio Paulo ele havia ali excomungado Alexandre e Mineu, né? Se a gente vê que o próprio Paulo ali, ele fez isso, a gente pode ver que essas pessoas não eram... essas pessoas tinham algum cargo ali, né? Esses falsos mestres. Continuando aqui, Paulo aqui, ó, Paulo também ele enfatizou que os presbíteros deveriam ser disciplinados publicamente. É uma coisa que também a gente pode ver que esses falsos mestres provavelmente eles seriam ali presbíteros da igreja de Éfeso. Irmãos, pode só abaixar esse ventilador que fica virando aqui? Aí toda hora tem que ficar segurando, fica um pouco difícil. Então a gente vê que provavelmente esses falsos mestres ali, eles eram presbíteros da igreja de Éfeso, né? Como eu estava falando, o próprio Paulo ali, ele falou que os presbíteros tinham que ser disciplinados ali publicamente. Isso está lá em Timóteo, 1 Timóteo 5,19. Deixa eu abrir aqui. 1 Timóteo 5, 19 e 20. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. No caso, era isso que Paulo tinha feito com Alexandre e Himeneu, né? Ele repreendeu eles ali. Continuando agora, no mesmo verso 3, depois, por que Timóteo, no caso, ele tinha que admoestar essas pessoas ali, tinha que corrigir? Para que eles não ensinem outra doutrina, né? Isso está ali no verso. Os falsos mestres estavam ensinando doutrinas diferentes da apostólica, daquilo que Paulo vinha ensinando, né? Isso tinha até a ver com o evangelho da salvação. A gente vê lá também em Timóteo 6, 3 e 4. 1 Timóteo 6, 3 e 4. Que é, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende e tem mania por questões e contendas de palavras que nascem inveja, provocação, difamações e suspeitas malignas. Então, era essas coisas que os falsos mestres ali vinham ensinando, né? Aparentemente, eles ficavam ensinando até um outro evangelho, e não o evangelho da glória de Deus, né? E o que a gente vê também hoje, nos dias de hoje? Só um minutinho. Nos dias de hoje, a gente também encontra por aí diversos lugares que ensinam coisas que não estão na Bíblia. Diversas seitas, heresias, a gente vê por aí teologia da prosperidade, a gente vê aí coaches evangélicos ensinando cada coisa, e muitas pessoas vão atrás de facilidade, né? Atrás de coisas que para eles fica mais fácil para receber, achando que Deus talvez deva alguma coisa para eles, mas Deus não deve nada. O que Deus tinha que fazer para cada um de nós, Ele já fez, que foi dar o seu Filho por nós, né?
quando vendo essa parte aqui, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu lá na oficina um tempo atrás. Veio um senhorzinho lá, colega até nosso, de uma igreja que segue bastante coaches assim evangélicos, né? E eu contei para ele uma situação que eu estava passando financeiramente. Aí ele falou: "Não, ora que Deus tem que refazer isso aí para você. Ora para Deus que ele vai te dar isso aí com certeza. Ele tem que fazer isso aí para você." Na hora, assim, eu já respondi: "Mas, meu amigo, não é assim. Eu não tenho coragem, assim, de orar para Deus pedindo algo assim. Eu não consigo. Isso não é de mim. Porque o que Deus tinha que ter feito para mim, Ele já fez. Ele deu o filho dele lá na cruz. Por que eu tenho que pedir, exigir uma coisa dele, sendo que Ele já deu tudo o que eu precisava, né?" Então, muitos lugares hoje, muitas igrejas e seitas ensinam essas coisas. E em vez de ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, né? Continuando agora no verso 4 de 1 Timóteo, a gente já passou o primeiro versículo, 3, agora para o 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Vamos pegar essa primeira parte aqui, desse versículo 4, né? Na época ali, o povo de Éfeso ali, esses falsos mestres, eles ficavam ali contando muitas lendas e fábulas, tudo fantasioso, né? Elaborados a partir de elementos ali do judaísmo da época, né? Que estavam relacionadas ali até a interpretações alegóricas ou fictícias de listas genealógicas do Antigo Testamento. Não sei precisar para os irmãos o que eram essas listas, mas vamos imaginar que talvez ele pegava Moisés, gerou não sei quem e tal, e chegava numa discussão que não levava a nada. Eu imagino isso, né? Na realidade, além disso, eles faziam muitas outras coisas, alegorias e diversas outras coisas que eles imaginavam ali. Na realidade, tudo ali não passava de doutrina de demônios, né? Que a gente pode ver lá em 1 Timóteo também, 4 e o verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, né? A gente vê isso, que até às vezes eles apresentavam isso como sendo uma verdade de Deus, né? Coisa que não era. E que o fim disso aí era só produzir discussão entre os irmãos e não valia de nada para o serviço na fé, para o serviço de Deus. Essas discussões à toa ali na igreja, que eles tinham ali, não tinha fim nenhum, a não ser talvez atrapalhar o culto ou de alguma forma ali, levar o povo a não crer na verdade que era de Cristo realmente, né? Agora, continuando aqui, povo, a gente vê também nisso, irmãos, que essas discussões, às vezes, nos dias de hoje a gente pode colocar como pessoas que falam: mas a roupa tal não é de Deus, não pode vestir roupa tal. São discussões à toa, né? Ou certa vez que eu convidei uma pessoa que veio aqui, na hora que olhou as paredes, nossa, mas a igreja tá com as paredes pretas, isso não é coisa de Deus, entendeu? Essas coisas que as pessoas olham e são à toa, coisas à toa, que não tem validade nenhuma para a vida espiritual das pessoas. E essas discussões que talvez eles tinham ali, né? E agora vamos continuar aqui no versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. O que Paulo queria falar aqui? O intuito da admoestação que ele estava falando visava o amor. Esse amor aqui, a gente vê que por causa do amor por causa do seu amor pelo povo de Deus e do cuidado que ele tinha com o povo de Deus, Paulo estava insistindo para que essa falsa doutrina fosse corrigida. Esse amor, ele é caracterizado pela negação de si próprio e pelo alto sacrifício em benefício dos outros. Esse é o amor que Paulo estava vendo ali. É um alto sacrifício dele. Ele estava numa prisão ali, provavelmente, e via o povo lá de Éfeso nessa dificuldade. Então ele fez tudo isso com amor, negando até a si mesmo, né?
Hoje, quantas das vezes o pastor fala assim, ó, olha para o seu irmão do lado aí e diz que você ama ele, talvez. Às vezes a gente fala isso só da boca para fora. Será que ama de verdade? Né? É uma coisa que a gente tem que colocar em nossas mentes. Será que nós estamos, nossa, ó, eu te amo em Cristo Jesus verdadeiramente? Ou é só da boca para fora, né? Outra coisa que me chamou a atenção aqui, que ele também fala sobre consciência boa, né? O que é consciência? Consciência é a capacidade do homem, é a capacidade que o homem tem de se fazer o seu auto-julgamento, né? Isso que é consciência. Como Deus escreveu a lei no coração do homem, esse conhece o conceito básico do certo e do errado. Quando o homem opta pelo errado, sua consciência gera um sentimento de culpa, produzindo medo, vergonha e dúvida, o que traz um perigo do bem-estar da alma. Por outro lado, quando optamos pelo certo, pela vontade de Deus, o homem recebe confirmação, segurança, paz e alegria de uma boa consciência. Então é isso aqui que eu queria trazer para a gente até hoje. Será que esse que a gente fala, eu te amo em Cristo Jesus, eu te perdoo em Cristo Jesus, será que a gente está perdoando ali de uma consciência boa? Né? Será que realmente essa consciência que nós temos, nossa, eu amo de verdade, de coração. É isso que eu queria trazer para os irmãos. Quando você for falar que ama uma pessoa, fala de coração, não fale às vezes da boca para fora. Né? Hoje, no início do culto, o pastor até falou, né? Olhe para o seu irmão e dê uma paz aí, com todo amor, com todo carinho. Será que essa paz que você está dando para o seu irmão é realmente com amor sincero? Né? Que eu gostaria que os irmãos pensassem às vezes um pouco nisso. Vamos continuar aqui agora no verso 6. Né? Verso 6. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Quando as pessoas se desviam desse amor, desse coração puro, da consciência boa e dessa fé sem hipocrisia, elas se perdem em loquacidade frívola, né? O que é isso aí? Isso se refere, conversa frívola se refere aí no caso a uma conversa sem objetivo, que a gente estava falando agora há pouco. Irrelevante, não acrescenta em nada de espiritual, uma discussão inútil. Isso que é aí a loquacidade frívola. Vemos então que esta falsa doutrina nos leva a lugar nenhum, a não ser um beco sem saída da especulação humana e de engano demoníaco. Né? A gente vê aqui, irmãos, que essas pessoas, quando deixam de lado o amor, quando deixam de lado ali essa consciência boa, essa fé em Cristo genuína, sem hipocrisia que ele fala ali, né, no verso 5, eles se desviam para coisas à toa, né, para coisas inúteis, para coisas que não vai levar em nada. É isso que Paulo está falando aqui, quando as pessoas se desviam disso. Agora vamos continuar no verso 7. No verso 7 fala-se assim, ó, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. A gente vê que quando essas pessoas lá que deixam esse amor tudo aí, aqui no caso Paulo está falando sobre os falsos mestres, mas desculpe, que esses falsos mestres ali, eles desejavam um tipo de prestígio desfrutado pelos rabinos. Na verdade, eles queriam ali status, né? Queriam ser reconhecidos como especialistas da lei de Moisés. Eles queriam ser conhecidos como especialistas da lei. Quanto à lei mosaica, Paulo ele não proibia, na verdade, ele até incentivava o conhecimento da lei. A gente vê isso lá em 2 Timóteo 3, 14 e 17. 2 Timóteo 3, 14 e 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a gente vê que esses falsos mestres ali no caso,
eles queriam ser, assim, ter um status, né? E falavam de coisas que eles nem compreendiam. Eles queriam se passar por mestres da lei, né? Porém, nem o que eles não compreendiam nem o que eles diziam, nem os assuntos sobre os quais eles faziam ousadas asseverações. A gente vê aqui que... Só beber um pouquinho de água, irmãos, estou com a boca seca. É um pouquinho difícil. O problema aí é que esses falsos mestres não compreendiam o que diziam, ou seja, eles nem interpretavam a lei de maneira correta. Paulo explicou esses erros deles aí nos próximos versículos, né? O que eu vejo aqui é que, como eles nem sequer entendiam ali o que eles falavam sobre a lei corretamente, falavam coisas às vezes nada a ver, né? Eles buscavam até um status através disso, né? Falavam coisas sem sentido, falavam coisas que eles não entendiam e ainda buscavam status. Eles queriam ali às vezes se aparecer, né, perante os outros ou se mostrar, né? O que a gente vê hoje? Que para Deus não é assim. Não precisa se mostrar, não precisa querer aparecer. O pastor já falou até uma vez aqui que aqui somos todos iguais, né? Não tem um maior que o outro. E Deus nos vê desse jeito, no mesmo padrão, né? Para Deus nós somos todos pecadores. Nós somos pecadores e carentes aí da graça de Deus, né? Para Deus não tem nenhum melhor que o outro. E eles queriam ali se aparecer, né? E não é isso o que Deus quer para as nossas vidas, né? Às vezes eles buscam ali status, palco, púlpito e esquecem, né? Que tudo ali tem que ser para a glória de Deus, que Deus que tem que ser exaltado, não eles, né? É isso que a gente vê aqui também. Agora, como eu estava falando, que o Paulo explicou ali os erros dele sobre a lei, no próximo versículo, que é no versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. A lei mosaica lá, a lei é boa, santa e espiritual. A lei a gente vê como um professor que nos leva a Cristo. O fim da lei, ela é boa, né? O seu propósito não é salvar, mas revelar o nosso pecado. Isso que era a intenção da lei, né? O seu propósito também não é nos levar para o céu, mas nos levar para Cristo, né? Segundo Calvino, a lei, João Calvino, né? Ela tinha 3 funções. Uma punitiva, que era condenar os pecadores e levá-los para Cristo. Outra função era intimidadora, que era refrear os malfeitores. E a terceira, que era educativa, que era para ensinar e exortar os crentes. Segundo Calvino, existem essas 3 funções para a lei, né? Vamos continuar aqui só para a gente entender, depois a gente volta um pouquinho. No 9 e no 10, né? Só ler aqui, ó. Sabemos, porém, vou voltar no 8 rapidinho, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e madricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores, de homens mentirosos, pérjuros e para tudo que se opõe a sã doutrina, né? A lei, no caso, ela é boa, né? Mas para que serve a lei? Nós vemos que Calvino, segundo Calvino, ela tem 2 funções. Uma que é punitiva e a outra é intimidadora. E aqui tem, que Paulo declara, né? Que a lei não é para os justos, no 9 e no 10 ali, mas para os pecadores. E para os transgressores, para os transgressores que a lei é promulgada. É para os que pecam, para os que erram que é feita a lei, né? Um justo não precisa da sentença condenatória da lei. Porém, como está lá em Romanos 3,10, não há nenhum justo sequer. Todos os homens são transgressores, todos pecaram, por isso a lei é aplicada a todos. É o mesmo modo que o próprio Jesus ensinou quando disse que os sãos não precisam de médicos. E também quando ele falou, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. A intenção aqui não é que existam pessoas que se acreditam sãs e outras, na verdade, só voltando rapidinho, na verdade a intenção aqui, quando Jesus falava isso,
é que não existem pessoas que se acreditam sãs e que se... deixa eu só me localizar, irmãos. A intenção é que aqui é que existem pessoas que se acreditam sãs e outras que se reconhecem doentes. Não existem pessoas justas, existem pessoas que se julgam justas aos próprios olhos. Justo é Deus, e aquele que foi justificado por Deus, com base na justiça de Cristo a ele imputada. A gente vê que a lei ela é feita, no caso, para condenar essas pessoas que praticam esses erros, né? E Paulo dá ali, no caso, um catálogo ali com 15 pecados até terríveis, né? Que são esses todos aqui. Um monte de pecado. Essa lista aqui, ela que Paulo deu, desde de transgressores, rebeldes, reverentes, ali são 15, né? No total. E essa lista é um desdobramento das proibições divinas que estão contidas lá na tábua da lei. Os 10 mandamentos. Ali, então, no caso, é um desdobramento ali dos 10 mandamentos, a gente pode ver, né? E os 10 mandamentos, não sei se os irmãos sabem, eles são divididos em 2 seções, né? Os primeiros são os 4 mandamentos que falam sobre o nosso dever para com Deus. E os 6 últimos tratam do nosso dever para com o próximo. Então, divide-se aí os 10 mandamentos assim. Os 4 primeiros, os nossos deveres para com Deus. E os 6 últimos, os nossos deveres para com o nosso próximo. Então, aí a gente vê que, como foi dividido nos 10 mandamentos, transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos, esses 6 primeiros é os que cometem pecado contra Deus. Agora, os que estão ligados à segunda seção são os parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos e pérjuros. Esses já estão ligados à segunda seção dos 10 mandamentos, né? A gente vê, irmãos, só para deixar um pouquinho claro, que a gente está estudando verso a verso, falar o que são cada um aqui rapidinho, né? Transgressores e rebeldes. Transgressores são aqueles que conhecem as leis e as violam deliberadamente. Os rebeldes já são indivíduos ingovernáveis, insubordinados, que negam aceitar e obedecer qualquer autoridade. A gente vê bastante isso por hoje, né? No mundo de hoje. Irreverentes e pecadores. Irreverentes são aqueles que professam a irreligião absoluta e ativa, cujo espírito desafia Deus. E os pecadores são aqueles que perderam todas as suas referências morais. Os ímpios e profanos, os ímpios não são apenas transgressores, eles violam o mais santo e o mais decente da vida, os ímpios. Já os profanos são os que profanam as coisas sagradas e desrespeitam toda forma de adoração a Deus. Esses aqui são os que fazem parte daqueles primeiros que vão contra ali, os primeiros que falam contra Deus, né? Agora os restantes aqui é os que falam contra o ser humano, que pegam contra o seu próximo, né? Os parricidas e matricidas. Esse pecado está relacionado ao 5º mandamento. São os filhos que perderam todo o respeito aos pais, a ponto de até agredi-los e até matá-los. Esses são os parricidas e matricidas. A gente vê hoje muitos aí em jornais, né? Um filho mata pai e filha que bate em pai, que espanca pai. A gente vê bastante isso. Os homicidas, citado ali também, esse é o pecado relacionado ao 6º mandamento. São os assassinos de homens. E isso não inclui somente o ato de matar, de tirar a vida, mas também o de odiar. Aí, continuando, tem os impuros e sodomitas. Esse pecado está relacionado já ao 7º mandamento. Os impuros são aqueles que se entregam a toda sorte de impureza sexual. E os sodomitas está se referindo aqui aos homossexuais. Também a gente vê bastante coisas assim, né, em notícias. E continuando, são os raptores de homens, o próximo que ele cita. Esse pecado está relacionado já ao 8º mandamento. São aqueles culpados do mais sórdido tipo de roubo. Significa ali sequestrador de escravos, na época. Que se trata de roubo, né? E também tem mentirosos e pérjuros. Esse aqui já está ligado ao 10º mandamento. Mentirosos são aqueles que não hesitam em mentir ou contornar com a verdade, devido a propósitos desonestos. E os pérjuros são aqueles que dão falso testemunho contra o seu próximo. Isso também a gente encontra muito nos dias de hoje, né?
Então, essa aí é uma lista da, dessas 15 coisas que Paulo falou, e eu trouxe uma breve explicação de cada um, né? Agora vamos continuar, já terminando quase, para o último versículo, que é o 11. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. O evangelho, ele revela a glória de Deus, ou seja, revela as perfeições de sua pessoa e de seus atributos, incluindo sua santidade, que odeia o pecado, sua justiça, que exige punições para as violações de sua lei, e sua graça, com o perdão para os pecados. Esses atributos são a chave para apresentar o evangelho e o que era a base para que Paulo foi encarregado e incumbido de comunicar. A gente vê aqui que Paulo foi incumbido de comunicar ali um evangelho fiel, um evangelho puro, aquilo que ele aprendeu de Cristo, né? E como Paulo, hoje somos nós que somos encarregados de pregar o evangelho, de falar um evangelho bíblico, de falar um evangelho fiel, né? E para as pessoas de todo mundo, cumprindo aquele ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? E que seja pregação do evangelho puro, do evangelho bíblico, né, irmãos? É isso que a gente vê aqui nessa igreja, né? Amém? Agradeço a oportunidade, amém?